a massa de um átomo. Ela é expressa em U, que significa unidade de massa atômica. Uma unidade de massa atômica é igual a 1 sobre 12 da massa do carbono 12. O carbono 12 é utilizado porque ele é exatamente igual a 12 unidades de massa atômica. Então, ele ficou aí como padrão para os outros elementos. Na tabela periódica, temos a massa atômica de todos os elementos, só que essa massa é uma média ponderada dos isótopos desse mesmo elemento. Por exemplo, temos o carbono 12 e o carbono 14, mas o que é mais abundante na natureza é o carbono 12, então a média vai ser mais próxima de 12. Por isso que na tabela periódica a massa atômica do carbono é 12. Uma unidade de massa atômica é igual a 1,67 vezes 10 a menos 24 gramas. Isso é importante quando o exercício perguntar sobre algum elemento e falar assim, calcule este elemento em unidades de medida de massa atômica. Aí você vai usar essa relação. Eu vou demonstrar como calcularia a massa atômica de algum elemento que constitui isótopos. Por exemplo, o cloro 35, que é 75% abundante na natureza e tem a massa atômica de 34 unidades. O cloro 37, ele é abundante 26% na natureza e tem massa atômica de 36. Na tabela periódica, a massa atômica vai ser a média do cloro 35 com 37, que se faz assim, 34 vezes 75 mais 36 vezes 26, divide por 100. Isso é igual a 34,5 unidades, que é exatamente como está na tabela periódica. Mol, do latim moles, significa porção, monte ou quantidade. Mol deriva da palavra molécula, que significa pequena quantidade. Mols é a unidade de medida da química. Ele pode representar moléculas, partículas, elétrons e íons, por exemplo. A definição é que mol é a quantidade de matéria. Também podemos relacionar o mol com a massa atômica. Um mol de qualquer substância em gramas tem o mesmo número de massa atômica. Ou seja, por exemplo, um mol de cálcio é igual a 40 gramas. Em um mol de cálcio, eu tenho 40 gramas. Se um mol de qualquer substância em gramas tem o mesmo número de massa atômica, um mol de cálcio é igual a 40 U. Sendo assim, temos que a massa molar, mm, de uma substância ou molécula é expressa em gramas por mol. Por exemplo, o átomo de sódio, Na, que é 23 gramas. Em uma molécula tem 23 gramas e a massa molar dele é 23 gramas por mol. Um exemplo, vamos pegar a molécula do cloreto de sódio, NaCl. O Cl na tabela periódica é 35 e o Na é 23. Somando, vai ficar 58 gramas por mol. Essa é a massa molar. Para determinar uma quantidade de partículas elementares
ou seja, átomos, moléculas, íons e elétrons, que compõem um mol, surgiu a constante de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23, ou seja, um mol é igual a 6,02 vezes 10 a 23. Pode ser átomos, moléculas, íons e elétrons. O mol de hidrogênio tem 1 grama e é igual a 6,02 vezes 10 a 23 átomos. O mol de H2 também é igual a constante de Avogadro, só que em moléculas. Aí vocês podem observar que eu posso utilizar para átomos, moléculas. Tem uma fórmula que também é muito importante para achar o número de mol. O número de mols é igual a massa atômica sobre a massa molar. Aí eu coloquei aqui, ó, número de mols, quantidade de matéria em M, a massa atômica em gramas e a massa molar em gramas por mol. Aí você vai cortar gramas com gramas e no final você vai ter mol, né? Vou cortar aqui, ó, grama com grama. Vamos aos exemplos de mol. Qual a massa de cálcio presente em meio mol de átomos? O cálcio tem 40 gramas. Isso em massa molar ficaria 40 gramas por mol, certo? Então, em 1 mol, eu tenho 40 gramas. O exercício quer saber quantas gramas eu vou ter em meio mol. Eu só posso relacionar as mesmas unidades, mol com mol, grama com grama. X. Aí eu multiplico de forma cruzada. X dá 20 gramas de cálcio. Um outro exemplo aqui. Qual o número de átomos presente em 20 gramas de cálcio? Tem que ter atenção aqui nesse exercício. Ele tá falando que é número de átomos. Então, a gente vai ter que usar a constante de Avogadro. No vídeo anterior eu dei a relação, né? Que 1 mol tem 6 vezes 10 a 23. Vou abreviar porque fica mais fácil de fazer a conta. A gente também descobriu que em meio mol eu vou ter 20 gramas, né? Que é o exercício que quer saber quantos átomos ele vai ter em 20 gramas. Então, eu vou fazer essa relação para descobrir o número de átomos. Ele não quer saber quantas gramas tem em meio mol, agora ele quer saber o número de átomos. Eu descubro, então, que X é igual a 3 vezes 10 a 23 átomos.